Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia, e hoje quem tá aqui comigo é um cara super bacana, um cara que eu esperei muito pra estar aqui comigo. A primeira vez que vem essa especialidade aqui, bucomaxilo, ainda por cima patologista. Quem tá aqui comigo hoje é o Dr. Pietro. Pietro, prazerzaço ter você aqui hoje. Cara, meu amigo, eu estou muito feliz com essa manhã, tá? Fiquei muito satisfeito. Eu acompanho você, acompanho o podcast e quando você me comentou que tinha a possibilidade de eu vir, eu já fiquei já ansioso e hoje está sendo um dia muito interessante. Que Muito bom. obrigado. Fico muito feliz de ter você aqui comigo, porque você realmente é um profissional muito renomado, tá, Pedro? Assim, todo mundo que já acadêmico e tudo, que ficou sabendo que você viria aqui, ficou muito feliz, porque sabe, assim, do seu currículo vasto, e quem te conhece de perto, assim, que eu tô tendo a oportunidade de trabalhar no mesmo ambiente que você, a gente vê que você é uma pessoa super carismática, gente boa, e com certeza esse bate-papo vai ser sensacional. E pessoal, só para não esquecer, os nossos patrocinadores estão aqui hoje, o QR Code vai ficar aqui em cima, Dental Sorriso, DPI e Odontoway, muito obrigado por mais um episódio. Ô Pietro, já vou começar passando a bola pra você, perguntando o porquê que você decidiu fazer odontologia. E esse assunto eu já vim acompanhando que você sempre faz a pergunta, né? Sim. E eu vim pensando nisso, né? E acho que a maneira de situar essa ideia é eu quando fazia na época, né, o cursinho, o vestibular e tudo, eu tinha essa ideia de fazer primeiro um curso de humanas. Isso vai Uhum. assustar muita gente, né? Pois é, pois é. Mas eu estudei nos Jesuítas e lá tinha as turmas separadas. E eu fui estudando com o pessoal da Humanas e eu fui vendo que eu não tinha tanto interesse assim, sabe? Naquela área. Apesar de gostar ainda de muitas coisas, né? Sim. Que a gente vê na época do cursinho, história, geografia, sempre gostei. E aí decidi mudar. E eu vi, a minha irmã era estudante de medicina. E eu não sabia assim muito bem se eu ia para o lado da medicina e Uhum. comecei a acompanhar um pouco o trabalho de um ortodontista que era meu ortodontista na época. E falei, quem sabe dentro da área de saúde eu não tento fazer odontologia. E aí foi a partir disso que eu comecei a pensar na odontologia de forma mais séria. Uhum. Fiz o vestibular na época e entrei para o FJF. Foi o primeiro vestibular que você fez ou teve um processo assim, você demorou um tempo a entrar? Como é que foi? Não, eu fiz e, na verdade, eu fiquei em excedente, né? Aham. Então, eu entrei para segundo semestre é, e eu fiz, assim, essa escolha, mas eu sempre fiquei meio balançado. E Aham. eu cheguei a fazer uma inscrição para medicina, isso é um assunto até complicado, né? Eu fiz para a Unicamp Aham. e eu cheguei a ser aprovado na primeira fase e eu tive um problema na segunda fase. Eu não consegui terminar o vestibular, apesar de ter chegado no horário da prova, o inspetor, de forma arbitrária, me colocou para fora e mais dois. Que isso? Isso na época deu um certo problema e tudo, mas águas passadas. Fiz odontologia e, e sempre fiquei muito focado nas disciplinas básicas, sempre Aham. gostei muito. Fui monitor de anatomia há 2 anos, né? Então tive dificuldade de sair do ciclo básico, assim, no sentido de chegar na parte prática, Uhum. né? E a anatomia me proporcionou primeiro o contato com a cirurgia, que você já Sim. anunciou, né? E, e eu achei que tinha um vínculo, né? Interessante. E a patologia veio logo depois, no próprio curso de odonto. Sim. Depois que eu aprendi, comecei a estudar, muito por conta própria, eu acabei colocando na cabeça que eu queria os dois. Você queria os dois. Então, a primeira coisa que você fez foi fazer a cirurgia bucomaxilo, logo que acabou a Foi, faculdade? foi. Eu pratiquei um ano só a odontologia Uhum. para conseguir um dinheiro, né? E para também entender o que é atender um paciente, porque isso Aham. é diferente, né? Na É, diferente. faculdade. Então eu passei um ano estudando e tentei a prova, passei para cirurgia. E aí fiz cirurgia bucomaxilo, trabalhei especificamente com ela, né? Aham. Até
2004, quando eu passei no mestrado em São José dos Campos, Em para patologia. patologia. Aí, em São José dos Campos, eu fiz tudo, mestrado e doutorado. Mas aí a bucomaxilo foi residência ou especialização? Foi uma especialização, mas nos moldes de uma residência, porque a gente Aham, tinha que girar as clínicas, tinha que acompanhar, fazer um certo sim. estágio. Então, é um modelo que hoje se tenta fixar, né? Mas eu Aham, já fiz isso antes, né? aham. Então, a gente acompanhava, ficava com ortopedia, ficava com a pediatria, com Ah, a então é muito clínica médica. semelhante à residência mesmo, né? Apesar de ter saído com o nome de especialização, para a época foi uma novidade que a gente tinha uma quantidade de horas grande. Para hoje, eu acho que essa quantidade já é maior, Já é né? maior. Aham. E aí, depois que você exerceu a bucomaxilo, o que te chamou a atenção pra ir pra patologia ali? Foi alguma demanda de algum paciente? Não, olha só. Quando eu estava ainda fazendo bucomaxilo, a UFJF abriu um concurso para professor substituto de patologia. Uhum. Então eu fiz. Foi um concurso até diferente, porque concurso para substituto às vezes é só avaliação de currículo, Sim. né? Mas eu fiz uma prova oral, né, na época com os docentes da faculdade e passei em primeiro lugar. Eu tinha, eu sempre comento isso com meus alunos hoje, né? Que às vezes os alunos falam, mas por que que eu vou escrever um trabalho, um artigo? Qual é o propósito? Eu falei, o propósito é você ter alguma coisa que o outro não tem. Então eu levei esse concurso porque eu tinha um artigo publicado. Olha só. Foi o que foi meu primeiro artigo e foi aquilo que desempatou, que eu vim empatando em todos os quesitos. Aham. Na hora do artigo, o outro Não colega não tinha. tinha, né? E aí eu tive contato real com a patologia, porque eu dava aula, eu tive que aprender a fazer uma microscopia, Uhum. né? O docente na época era o professor Falsi, ele me ajudou e a partir daí eu dei sequência no projeto, né? Então eu fiquei como substituto até 2001 e continuei depois como bucomaxilo e aventando essa possibilidade de fazer o mestrado, Uhum. né? Então foi um período que eu trabalhei muito, né? Fazia sobreaviso, ficava de plantão, né? E fui amadurecendo essa ideia, né? Aham. Ganhando também um pouco desse espaço na vida, assim, para poder estudar, Sim. porque para entrar no mestrado lá em São José dos Campos, eu tive que estudar bastante, né? É um concurso muito Concorrido, né? concorrido, E aí bastante. você fez o mestrado e logo já engatou no doutorado? Aconteceu uma curiosidade, eu nem sei se isso é sempre assim. Quando eu estava no mestrado, antes de defender a, a dissertação, Uhum. ficou disponível a prova do doutorado. Então eu fiz e fui aprovado na prova do doutorado, ainda sem apresentar a dissertação. Ó, Então, dali eu engatei. engatou. Não teve. Então você foi na Foi. foi na pressão até terminar o doutorado. E fui, e muita gente me pergunta, mas como é que você fez isso? Você era uma vez por mês? Uhum. Aí quando eu falo o que realmente aconteceu, as pessoas acham que eu estou contando mentira. Porque eu trabalhava em Juiz de Fora meia semana, e estudava meia semana em São José dos Campos. Isso toda semana. Toda semana. Eu ia dirigindo, né? E, lógico, contei com a ajuda de colegas lá em São José, mas praticamente fiz tudo sozinho, né? O meu orientador me ajudou muito, a esposa dele também me ajudou muito, mas eu operei os meus ratos, eu fiz a microscopia dos ratos, eu avaliei os laudos, eu que Uhum. escrevi. Então, assim, foi uma coisa pesada, mas muito bem calculada, Uhum. né? Foram 5 anos, assim, que eu não deixei de fazer nada também. Que Sim. alguém pode falar, mas você, como é que foi? Eu continuei a cinema, que eu gosto de Aham. ir, né? Conseguiu ter vida ainda Exato. Eu tive a social. dificuldade, assim, de academia, por exemplo, mas eu caminhava, Aham. fazia alguma coisa que eu podia fazer numa praça, por exemplo, Sim. barra, paralela, abdominal, e dei essa sequência do jeito que eu consegui. Até porque é importante você estar num processo de estudo longo desse, você ter um momento de higiene mental, como se diz, né? Ah, com certeza. É muito importante ter essa fase, porque eu vejo assim,
eu fiz a graduação, mas já cansa. Aí você saiu da graduação, já foi pra especialização, da especialização em mestrado, doutorado. Assim, você não para de estudar um dia, Não, né? É não, com direto. certeza, com Até hoje, certeza. no caso. Até Você não precisa, deu para parar você ainda, não. precisa tá Eu- atualizando, né? Se você falar que dá para parar, é capaz de eu aceitar, mas não conseguir, porque a gente sabe que Aham, não dá é. realmente para parar. As ciências médicas, ela vai evoluindo a cada dia um novo artigo, cada dia Com uma certeza. nova doença, né? E falar até nisso de doença, eu queria ver o seguinte: muita gente confunde o patologista e o estomatologista. Qual a diferença entre os dois nomes e quais as semelhanças, assim, deles? Bom, primeiro os dois vão trabalhar com doença, né? Uhum, Então eu acho a visão do estomatologista uma visão clínica, né? E eu acho que ela fica limitada no sentido de que você não necessariamente pensa em como é a lâmina, uhum, né? Como eu fiz patologia, eu lá em São José dos Campos a gente também tinha a rotina da patologia, como se a gente tivesse um plantão de laboratório. Então, uhum. tudo que caía lá, a gente fazia a macroscopia, a microscopia, dava o segmento, fotografava se fosse interessante e dava uma aula sobre aquilo ali, né? Mas não tinha o clínico. Então, o que que hoje somou, né, no meu currículo para me ajudar muito? Eu tenho muita clínica da cirurgia, que Uhum. é atender um paciente oncológico, atender um paciente com uma doença autoimune, etc, etc, né? E que eu tenho também pela cirurgia a visão dos exames a pedir, as especialidades para encaminhar. O estomatologista eu o vejo como uma pessoa clínica, mas que num dado momento, além da biópsia, ele não tem onde seguir muito, Uhum. entendeu? Eu vejo assim, talvez porque eu veja um outro cenário. O Aham. meu cenário é um pouco diferente. Então, exemplificando assim, se eu tiver um caso oncológico, a gente sabe que dentro da odontologia, as malignidades a gente não deve abordar e Sim. a gente recorre ao profissional, né, que é mais afim conosco em relação à neoplasia, que é o cirurgião de cabeça e pescoço. Isso. E por eu ter a especialidade de cirurgia bucomaxilo, às vezes eu auxilio o cabeça e pescoço e para o paciente ele perde menos estrutura. Uhum. Então, assim, a gente consegue eh, mexer numa cavidade bucal, por exemplo, fazer uma secção de mandíbula, colocar um bom campo para o cirurgião de cabeça e pescoço e voltar com a mandíbula para o lugar. Sim. E a prática, às vezes, da cabeça e pescoço, se o cirurgião tiver dificuldade, às vezes aquilo entra como peça. Uhum. E era uma peça que não precisava Não estar precisava ali, remover. entendeu? Então, isso ajuda muito. Então, a visão das duas áreas me colocou numa situação ímpar em Juiz de Fora, Sim. né? Eu acabo vendo essas coisas assim de maneira diferente. E tem uma outra curiosidade dentro da minha área, que aí é específico meu mesmo. Uhum. Eu tenho um colega cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. João Batista Valério, que ele fala para mim o seguinte: eu vou ser o único bucomaxilo clínico que existe. Porque chega às vezes muito caso que vem da otorrino para mim, que vem com uma dor orofacial, que não necessariamente da odonto, Uhum. mas pela visão mesmo, né, de conhecer outras especialidades da medicina. Às vezes isso ampliou de tal maneira que eu chego num outro diagnóstico, alguma coisa assim, e fico no papel. Ó, toma esse remédio, faça esse exame. Então, não necessariamente a minha abordagem é É sempre sempre cirúrgica, cirúrgica, exatamente. Você tem né? essa visão clínica aí que você Exato. disse. Ele fez essa brincadeira comigo aí. É o É, único. realmente, mas realmente aí, outra coisa, aproveitar isso que você falou, eu tava vendo, você e mais, acho que dois profissionais na cidade que são patologistas? Mas em atividade, assim, eu acho que. Clínica é só você, É, e atividade eu, clínica. e eu fui patologista, né, com o Dr. Raul lá na Santa Casa. Eu prestei lá um serviço de assessoria, né? Uhum. É, E fiquei lá bastante tempo na Santa Casa. Aí eu via lâminas mesmo. Ajudava os colegas nos diagnósticos, né?
Saí por conta da pandemia e isso já é passado já. Então, Sim. ficou incompatível também com Aham. outras atividades. Mas então na cidade precisou de patologista é você. Acho que sim. Acho que sim. É, acho que Porque sim. assim, por tudo que eu pesquisei mesmo, até pra gente estar batendo esse papo, eu vi que assim, a gente não acha patologista realmente, e não é só Juiz de Fora, é região. Aí aproveitar isso pra você falar pro pessoal, porque muita gente forma na odontologia e esquece que odontologia não é só dente, Ah, né? isso é uma Odontologia verdade. é muita coisa. E aí, às vezes, o cara quer se diferenciar, mas faz mais do mesmo e muitas vezes nem estuda. A gente tá aqui no podcast já tem uns 20 minutos e tudo que você falou aqui só estudando. Onde você chegou, você precisou estudar e tal. Tem um patologista na cidade. A oportunidade está aí na porta de alguém querer se tornar um patologista. O que você dá de dica aí pra pessoa que quer? Por quê? Não é fácil. Sabe? É fácil, não é, né? Pra Não, chegar nesse patamar. não, não. É, tem que procurar uma instituição, né, que seja é, bem sedimentada, bem Uhum. reconhecida, né? Então a gente tem lugares ótimos no Brasil para formar o patologista. Mas antes de eu seguir nisso, é, a ideia do patologista com esse título é trabalhar em laboratório. Então, a gente tem umas certas restrições, né? Porque às vezes o médico já está fazendo isso, o médico já vai dar nome a uma doença, mesmo que ele dê um nome mais genérico, Uhum. ele não vai ao específico e ele não vai ajudar tanto o nosso tratamento, mas o médico já faz isso. Então, é um mercado, vamos dizer assim, fechado, né? Em alguns lugares a gente tem gente que conseguiu isso por meio da sua própria universidade. Então, assim, na USP, né? Os professores da USP recebem material, às vezes até do Brasil inteiro. E eles dão um diagnóstico via USP. Eles não montaram necessariamente Ai, um sim. laboratório, né? A UFMG é a mesma coisa. Tem um professor que eu acho que fez um laboratório, ele chegou a se inserir no laboratório, não conheço a trajetória dele, mas já ouvi falar. Então, de onde eu vim, a Unesp, a gente recebia consulta dos dentistas, mas era via Unesp, entendeu? Entendi. Então, assim, para trabalho mesmo em laboratório, eu acho que eu tive muita sorte, né? O Dr. Raul é uma pessoa excelente, que é o nosso chefe lá na Santa Casa, né? Eu tive a chance de entrar no laboratório também, porque eu já era do corpo clínico como bucomaxilo. Uhum. Então, é, na verdade, eu sou do corpo clínico como bucomaxilo e prestei uma assessoria no laboratório de patologia, acho que por 12 anos. Não há muito tempo. É muito tempo. Sim. Então, ficava na prática mesmo, né? Recebia material, conversava com o técnico, pedia uma coloração especial, dava andamento naquele caso, né? Sim. Então, isso realmente aconteceu. É, Aí eu acho, sobre esse conselho da patologia, não sei se é muito válido a pessoa pensar em fazer patologia no cenário que eu conheço Uhum. para trabalhar em laboratório. Eu acho que vai ser difícil, Vai, mas não é impossível. vai ser difícil inserir, não é assim um Isso. mercado aberto, né? Que Não, não. recebe todo mundo. Esperando um Sim. patologista vindo da odontologia, eu acho que isso não é tão claro, Até não. porque é uma área muito também específica e que já tem pessoas assim com um currículo bem vasto dentro já inserido, né? Exato, E eles não exato. saem assim do nada. A odontologia tem uma curiosidade que, assim, a sociedade acha que o dentista só trata de cárie. É verdade. Ou põe prótese, ou põe dentadura, ou agora põe implante, né? É, eu leciono na faculdade de medicina, na Unipac, né? E volta e meia os meus alunos falam assim, mas professor, eu não vi no seu currículo que o senhor é médico. Eu falo, mas eu não sou. Mas o senhor fala como médico, age como médico, trabalha onde o médico trabalha, né? Então, assim, eu tenho uma liga de patologia aliás, a liga não é minha, né? Eu sou o coordenador da Uhum. liga. E às vezes os meus alunos da liga me encontravam no laboratório de patologia quando eu trabalhava lá. Então, essa relação, ou me viam no centro cirúrgico fazendo algum procedimento, né? Sim, Não é a ideia que a pessoa, né, que você parar na rua agora tem da odontologia, exatamente. né?
Então, o que que você acha? Não, isso aí é do médico, né? Exato. Então, eu, eu, eu tenho essa dificuldade. Quando eu falo que eu fiz odontologia, as pessoas falam que eu fiz medicina e não quero E não contar. tá querendo contar. Mas é engraçado, Pedro, que eu vejo que até dentro da própria odonto, os próprios dentistas têm essa dificuldade de entender isso. Por exemplo, igual eu te falei, eu tô indo pra área de odontologia hospitalar, que é uma área que tá em ascensão e uma área onde o dentista também tem que estar, em centro cirúrgico, Lógico, em UTI, paciente oncológico, etc. Os próprios dentistas ficam assim, não dá em nada, não tem mercado, não sei o quê. tem, Claro que tem tem mercado, a mercado. gente precisa de dentista, só que a gente precisa de dentista com visão diferente, de visão no todo. O paciente não é só dente, Exato, entendeu? Não é exato. só a boca. Porque antigamente eu via muitos relatos assim que o paciente chegava com N queixas, mas estava com um canal. O cara ia lá, um canal e acabou. As outras N queixas N eram queixas, esquecidas. você olha a sua especialidade, né? Isso, É. exatamente. Mas se eu tiver chance ainda de falar aqui sobre isso, né? Tem chance de falar muita coisa ainda, fica É, tranquilo. eu me lembro de chegar na faculdade de odonto, né? No ensino básico, e primeira aula de anatomia, eu estava com um Gardner debaixo do braço. O Gardner é um livro denso, eu não sei mais o que que a anatomia está usando como livro-texto, Uhum. possivelmente ele. Aí um professor me cutucou e falou o seguinte: Você não é aluno da Odonto? Eu falei: Sou. E você está andando com esse livro aí? Eu falei: Estou. Você está estudando por ele? Respondi de novo positivamente: Sim. Sim. Para quê? Você vai fazer odonto? Vai tratar de dente? Eu falei: Não, eu vou fazer odonto, mas por enquanto eu quero saber o máximo que eu puder saber. É isso aí. Aí ele falou: Mas você vai perder tempo com isso? Eu dei uma resposta para ele que é uma resposta super antiga, não é minha, mas saber não ocupa espaço. Verdade. Assim, vai valer para a prova? Vai. As minhas questões lá eu vou poder responder sim. Eu vou aprender mais? Vou. Tem até uma curiosidade de uma prova que eu sabia aquele livro de frente para trás, de trás para Então, frente. Aí aham. teve quando a gente estava fazendo a minha turma, que alguém estiver vendo aí, algum dia vai reconhecer isso. Eu já tinha estudado aquele livro, aí eu cheguei antes de uma prova de Anatomia 2, que era cabeça e pescoço. Eu falei: quem é que pode me dizer o que é o conceito da luta dos etimoides? Aí todo mundo achou que era brincadeira, que eu ia apresentar um desenho, fazer uma charge. Uhum. Aí uns vieram me perguntar o que que era a luta dos etimoides. Eu fui explicar que era a propriedade do osso etimoide de manter suas células etimoidais sempre ativas, invadindo outros ossos. Isso é um achado dentro da anatomia. É. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, foi para a prova. A primeira questão, e eu não tinha como saber disso, era: defina a luta dos Que etimoides. isso? Então, e se eu não tivesse estudado pelo Gardner? É verdade. Entendeu? Então, assim, tava lá. Tava lá. Estudei, independente do que a prova ia. E foi Né? cabeça e pescoço a prova, né? Mas o Gardner eu já andava com ele debaixo do braço desde a época da anatomia geral. Cara, mas assim, é incrível que você até citou aí. É uma pergunta bem diferente para odontologia mesmo. Exato. Mas olha só, a sua formação, desculpa perguntar, tem quanto tempo de formado? E vamos fazer conta, né? Eu, eu formei em 96, tem bastante tempo, Então, tem muita 28 estrada. anos, porque eu nasci em 96. Então você tem a minha idade em relação à profissão. E lá atrás, olha como que era o conteúdo. Eu não sabia que era a luta Dos dos etimoides. etimoides. É. Entendeu? E assim, eu vejo como que realmente parece que a odontologia tá saindo cada vez mais dessa parte. Pô, tem que entender a anatomia, é a base de tudo. Você não pode pensar em fazer preenchimento e fazer todos os procedimentos estéticos com anatomia de um final de semana. Não, exatamente, não pode. Assim, mas essa é a questão, o conceito da odontologia, por isso que até uma vez eles estavam tentando mudar o nome aqui no Brasil, né, para medicina orofacial. É, Mas eu acho que não adianta só mudar o nome e os conceitos dos dentistas continuaram o com mesmo, certeza. né? Eu sempre pensei num nome assim, odontostomatologia. Seria dente e boca, Aham. né?
Mas fica a dica, mas eu também acho que não adianta mudar o Não, não nome. adianta mudar o Né? nome, enquanto as grades curriculares também não continuam, não mudarem. Porque, por exemplo, eu vi, ô Pietro, uma dificuldade, assim, senti uma diferença mesmo na patologia. Como que a patologia é passada tão rápido na faculdade pra gente. Não que as aulas são ruins, porque as aulas eram excelentes, só que é um conteúdo que é passado em um período tão rápido, sendo que tem matérias, entre aspas, menos essenciais, como se diz, É, tudo na acho que odontologia é tudo. essencial, mas não dá um devido tempo pra patologia, igual eu acho que deveria ter dado, entendeu? Na minha formação, assim, tinha prática de laboratório, a gente tinha microscopia, né? Como graduação mesmo, né? Sim, isso eu cheguei a ter É, também. então eu acho que isso a gente não pode prescindir de nada, né? Uhum. O saber não ocupa espaço, como eu já tinha dito antes. Mas eu acho que foi até assunto de um podcast seu, que a gente está vivenciando assim, um boom né, de faculdade, está crescendo Sim, muito e acaba que alguém vai cortar em algum lugar, né? exato. Então, eu acho que assim, a gente está perdendo um pouco a noção do todo, né? Tá indo Uhum. muito para o específico, já ganhar dinheiro. A medicina também não está fora disso, não. Sim. Quando a gente olha a cosmiatria, muita gente quer fazer logo o curso de medicina, fazer uma dermatologia cosmiátrica, aplicar botox e pronto, Ou entendeu? então virar médico integrativo. Então, Enganar. então assim, essas coisas estão acontecendo, né? Sim. E aí a gente questiona o verdadeiro, vamos dizer assim, o verdadeiro chamado da pessoa para aquilo ali, né? Uhum. Porque se ela já está olhando lá na frente o que ela quer, eu lembro assim, a gente comentou, né, nos nossos bastidores aqui Aham. sobre arte marcial, né? Sim. Então eu fiz karatê muito tempo, né? E eu me lembro de uma passagem, eu fazia tanto a prática, né? Mas eu comprava livros de filosofia zen, eu comprava muita coisa que eu queria Então entender sempre foi aquilo. focado, não é só na odontologia, não. É, Tudo que você faz, você vai a eu fundo. quero saber o que tem mais ali, né? Aham. E tem uma passagem que é exatamente o que a gente falou, porque a gente tem que entender a arte marcial aplicada na vida, Uhum. né? A educação, é o respeito, é o autocontrole, né? Sim. A gente tem que trazer isso pra gente. Tem uma passagem curiosa. Às vezes eu comento isso com os alunos para colocá-los assim né, num ponto de reflexão. É, não me lembro exatamente dos tempos, mas a ideia do conto é a seguinte: a pessoa procurou um mestre e falou: Mestre, se eu treinar 2 horas todo dia, em quanto tempo eu viro faixa preta? Aí ele falou: 4 anos. E se eu treinar 4 horas? Aí ele falou: 8 anos. E se eu treinar, sei lá, 10 horas por dia, ele 20 anos para faixa preta. Eu falei, mas como é que eu aumento meu tempo de treino e aumenta meu tempo para faixa preta? Ele falou, todo mundo que está de olho no objetivo perde a noção do caminho. É verdade. Então, você entra na sua faculdade, eu quero aplicar botox. Tudo que você for ver, você vai achar dispensável, porque não vai usar. Exato. Entendeu? E aí você vai se formar com um profissional lá na frente que pega um caso, às vezes, com um problema e não sabe resolver, tá? Eu tive recentemente uma paciente que aí ela veio, ela não é da odontologia, não, né? Ela foi atendida por um profissional médico. Mas é aquilo que eu te falei, é o bucomaxilo clínico. Uhum. Ela chegou com o olho que fechava. O otorrino não sabia o que que era, o dermato não sabia o que que era, ela fez um procedimento, não foi em Juiz de Fora. E eu fui examinar e fiz o exame físico dela, que é importantíssimo, e senti uma crepitação, né, abaixo do olho, senti uma crepitação de forma muito delicada. Uhum. Falei, olha, eu acho que você está fazendo aí um processo enfisematoso, subcutâneo, vamos fazer um ultrassom. Então, pedi um ultrassom. Eu tenho um colega que eu trabalho muito com ele em Juiz de Fora, né? E Dr. Ricardo Gomes, e eu escrevi especificamente para ele o que, que eu estava procurando. E ele voltou com ultrassom com uma linha de pus na região que eu estava buscando lá. Então ela realmente fez um procedimento, Sim. teve a infecção, o profissional que fez não sabia cuidar.
E foi procedimento estético? Procedimento estético. Né? Então veio para mim, eu tratei com antibiótico, é o bucomaxilo clínico, e Exato. resolvi. Não Não, precisou abrir não nada? precisei abrir, mas foi diagnóstico. Então, Diagnóstico. botei a mão, né? Fiz. Que isso também é uma coisa que acontece. Tem que pôr a Sim, mão, você tem que tem. examinar, apertar, mexer, para você saber como é que é, né? Isso vem Exato. da bucomaxilo. Você falou palavra, Pedro, que é diagnóstico. A gente tá ficando meio que longe de diagnóstico, né? Assim, a É. pessoa não dá um diagnóstico certo, certeiro, ou então não investiga. É, não sei. Ou então fica esperando o diagnóstico do outro. Você Exatamente. chega lá, eu quero uma tomografia E, e vamos ver como é que e, tá isso e aí. pede o laudo É, também. É é. lógico que é bom ter o laudo, isso é fato. Tem Lógico. que ter, mas tô falando assim, às vezes o laudo que vai te fazer saber, o Exato, cara, não é a sua clínica, Você pediu na porque sua pediu. hipótese diagnóstica e vai ligar os dois e falar, não, realmente é isso. Não, fica esperando. Aí eu tô vendo essa dificuldade Isso tem mesmo hoje. acontecido, mas é falta de treino, né? É, É falta de verdade. treino. É um anseio por ganhar dinheiro rápido, né, igual você fala. Com certeza. E ô Pietro, aproveitar que a gente tá falando muito dessa área aí, é, como que eu já ouvi uma frase dessa falando o seguinte: um dentista pode não ver o câncer, mas o câncer sempre vai ter visto um dentista, um câncer de boca. É, como É que o possível. dentista clínico, né, que não tem essas especialidades como estomatologia, patologia, ele pode ver aqueles sinais clínicos iniciais de uma patologia de câncer e que ele possa ligar o alerta e rapidamente comunicar ao colega patologista. A gente tem vários elementos para comentar, né? Primeiro, o tempo de evolução, né, de uma lesão elevada ou ulcerada é um ponto, né? Então você tem um paciente que está reclamando lá 2 meses, 3 meses de uma lesão ulcerada, não precisa ser câncer. A Uhum, gente tem, por exemplo, o líquen plano erosivo que simula muito bem, né, uhum, lesões ulceradas. É, a combinação entre lesões brancas e lesões vermelhas, né, as leucoplasias ou ao contrário, né, uhum, leucoeritroplasias. Então, isso são elementos que, somados, por exemplo, a um histórico do nosso paciente, se ele fala que ele é tabagista, né? É, tem muito mais coisa, assim. No podcast, eu acho mais difícil comentar isso. aham, Mas eu vou trazer aqui à baila uma coisa que eu comento nas aulas, que às vezes eu sou chamado para dar alguns módulos, né, de uhum, estomatologia ou de patologia em cursos de especialização ou aperfeiçoamento, né? Então eu sempre coloco para essa pergunta tem um slide, né, que é o exame físico, né, ou o exame clínico é soberano, você tem que saber o que você uhum, está examinando e tem que ter bom senso para diagnosticar. Então, assim, pelo podcast, eu não tenho como dar o pulo do gato. aham, Então, tem que ter bom senso para diagnosticar, mas bom senso também para encaminhar. Então, sim, você não sabe nenhum elemento aquilo ali, mas está fora da sua prática, você não sabe o que que é, chama alguém. Então, aham, assim, ulcerações, esses vermelhos, brancos, regiões dolorosas, crostosas, não é da sua área, você faz dentística, passa para frente, sim, passa mesmo, mas é. passa mesmo, né? Então, eu vejo muitos casos que às vezes estão sendo tratados de forma, acho que até sem querer, mas negligente pelo colega, né? Já recebi casos sim que você vê uma lesão óssea e a pessoa está usando aparelho, tá? Aí a lesão vai aumentando, 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 o aparelho vai até o fim, né? O tratamento ortodôntico. Quando termina o tratamento ortodôntico, a pessoa encaminha. Nossa. Agora, já tive casos, sim, acho que até hoje todos foram muito positivos, não teve nenhuma neoplasia maligna, porque não adianta Uhum. você botar o aparelho e depois tira a mandíbula do indivíduo. Exato. Então, assim, concluiu a ortodontia, passa para frente? Não. Tem que falar para o paciente, Tem que falar o que tá né? acontecendo ali, porque se demorar mais 1, 2 anos o Não tratamento dá. ortodôntico, não tem Eu como. tive uma paciente uma vez que ela tinha um planejamento para fazer implante e o colega enviou o caso para avaliar uma lesão radiolúcida, Uhum. né?
para remover como se fosse um cisto residual. E eu fui ver a panorâmica. Ela tinha várias dessas imagens e tinha imagens radiopacas. Ela, na verdade, tinha uma displasia semento-óssea que inviabiliza, né, Sim. a colocação desses implantes, ainda mais que ela tinha muita lesão radiopaca, porque as lesões radiopacas podem se movimentar, podem destruir, né? E ele falou, mas eu quero pôr um implante. Eu falei, mas vai colocar implante em região pouco vascularizada ou avascular? Aí a paciente, eu conversei muito com ela, ficou revoltada, mas a sequência dela foi uma prótese removível, entendeu? Não tem Não hora que tinha, não tem não jeito. tem jeito, É. exatamente. Então, a odontologia também não pode acertar toda vez. É, Todo exato. caso é protocolo, todo caso É, vai dar para fazer implante, todo caso. não, Então, não não é é. isso. Não dá. Não é Não isso. dá. E imagina se tivesse colocado o É. problema que teria sido para paciente É, depois. ia sair sei lá, um implante cemento suportado, né? Ela puxar assim, Ia puxar é, assim é, e ia sair. ia parecer um cementoma, assim, alguma coisa. E Pietro, você recebe mais encaminhamento de médico do que de próprio colega dentista, né? Ah, é. Isso é uma realidade, né? Recebo às vezes, de neuro, de otorrino, ortopedista. Dentistas me mandam também, né? Eu acho até curioso, eu estava falando daquele bom senso. Às vezes eu olho uma lesão, eu não fico com medo da lesão. Uhum. Mas o colega dentista que me manda fala uma lesão que está crescendo e tal, de forma muito rápida, eu vou olhar uma mucocele. Mas aí é falta até daquele diagnóstico básico da Básico, faculdade. Ver exato. que é uma lesão É, comum de mordedura de lábio. sim, tem que saber Então, essa diferença. mas eu acho até bom que eu recebo, entendeu? Que Uhum. chegou para mim. Nesse caso, não vai ficar preso na procrastinação, né? Sim, Não é nada e tal. Porque lábio inferior é um lugar perigoso, né? Recebe luz do sol. sim. Então, algumas lesões do sol podem ser pré-malignas ou malignas, né? Então, E nesses últimos anos você tem reparado que tem tido um aumento de câncer de boca no seu não, consultório, assim? não tenho. Assim, as estatísticas brasileiras são complicadas, porque quando você vai avaliar os números do INCA, o INCA soma tudo que é boca. Então, Uhum. assim, eh, a parte móvel da língua, né, dorso, região lateral e assoalho, com gengiva ainda, né, ainda de rebordo, são as regiões que mais são acometidas por neoplasia para quem fuma. Uhum. A OMS faz isso muito bem desde 2017, dividiu isso. A gente tem os números do INCA, os números são fortes, mas dependendo da estatística que eles estão trabalhando, a gente tem uma contaminação com neoplasias de glândula salivar, por exemplo. Uhum. Então, os nossos números não são tão bons assim. Aham. Então, na minha prática, eu tenho visto que o que tem aumentado mesmo são as doenças imunomediadas. Língua geográfica, líquen em todas as suas formas, isso eu tenho visto muito. Sim, E eu tomo conta de muitos desses pacientes. Principalmente depois da pandemia, eu vi que aumentou mais, sim. tá? Não sei até que ponto isso não tem estudo ainda, né? Se o Covid fez algum um gatilho nisso aí, eu tenho visto mais. E as lesões antigas que eu cuidava, né? Pioraram depois do Covid, da vacinação, e agora estão chegando também porque eu controlo muitos pacientes, Aham. né? Então eles estão agora num período estável. Sim. E mas essas doenças, você então reparou que após a pandemia você sentiu que parece que deu uma elevada. É uma elevada assim grande. Quem vacinou também, isso foi muito estranho. Lesões às vezes estacionadas que de repente tiveram um período assim de retorno, né? Uma Aham. recrudescência muito forte e depois caíram de novo. Cara, é até legal falar sobre isso, porque quando a gente fala em questão da vacina da Covid, muita gente entra em termo político, mas esquece da questão científica, né? E é muito interessante ouvir você, como um profissional muito renomado, falar sobre isso. Que realmente parece com a vacinação teve alguma coisa que Mexeu com alguma mexeu com o coisa. organismo, É. porque isso aqui não é questão da política, né, que eu sempre cito, mas é a questão de a velocidade que é feita uma vacina. A gente sabe quanto que demorou para fazer uma vacina do tétano, por exemplo. É.
Entende? E assim, A outra foi a toque de caixa, né? foi a toque de caixa, tá? Só pra fazer. E outra coisa, realmente, o que essas empresas grandes, que a gente conhece o mercado Hum. da farmacologia aí, né? Tava falando que eles não são responsáveis mesmo Eles pela. inclusive colocaram esses termos, né, para serem assinados pelos Exatamente. governos, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa, a sociedade em si também tem que abrir os olhos que não é só porque, falou que tem que tomar, não. Cadê os estudos, né? Agora que a gente vai começar a ver os impactos tanto da Covid, Com tanto da certeza. vacinação, né? Após. É um evento novo, né? Alguma coisa que provocou nosso sistema imunológico de uma maneira que a gente ainda não tem definição, né? Eu Uhum. tenho os meus medos dessas vacinas aí, né? Que foram feito a toque de caixa, como É a a gente toque de falou. caixa. Porque Então, as pessoas acham que quando a gente cita a vacina da Covid, a gente é contra as outras. Claro que não. não, Claro que não, não. não, não, não. É que foi um evento novo, assim, a gente absorveu isso também muito rápido, né, que precisava vacinar. É, para quem está na área de saúde, é curioso que muita gente às vezes fala, mas eu vacinei 3 vezes e tive. A gente sabe que a vacina Não é o não é uma Salvador. armadura, Não né? é, exatamente. Entendeu? Então, o sistema imunológico de cada um reage de uma determinada maneira, né? Então, você não Exato. tem como blindar com a vacina, né? E você ir para uma ala que tá todo mundo com Covid e não pegar, né? Não existe, Exato, não tem, não exatamente. Mesmo existe. você tendo vacinado 3 vezes, cinco Não vezes, existe não, isso. não tem jeito. Então a gente tem isso até com colegas, viu? Colegas Uhum. da Odonto que ainda seguram essa situação, né? Que não entendem por que que vacinou, eu peguei, ou meu paciente pegou. É a mesma ideia, a mesma coisa, Sim. né? Ô Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho assim, antes da gente ir mudar um pouco do assunto da patologia, pacientes, pessoas em si que fumam, né? A gente sabe como que o cigarro ele é perigoso e agora tem o vape, né? Uhum. E tem aumentado bastante o número de pessoas que O utilizam que diz o o vape. vape. Queria que você desse um recado para essas pessoas que a gente, como profissional da saúde, precisa estar sempre evidenciando, mas às vezes as pessoas não têm a ideia da gravidade que o cigarro pode trazer assim para índice de câncer e etc. O cigarro é sedimentado, né? O que que a gente sabe sobre ele, né? A pessoa pode ter uma neoplasia de boca, pode ter neoplasia pulmonar, porque a boca ela tem na região sublingual uma parte absortiva. Pode ter uma neoplasia em outro lugar, por exemplo, explica uma neoplasia em bexiga sem ter em outro lugar, né? Uhum, E, bom, isso é sabido. O cigarro eletrônico, até uma dúvida muito grande dos alunos lá da medicina da Unipac, e eu coloquei uma parte disso numa aula, né? uhum, Os estudos ainda são muito preliminares, mas os pacientes de maneira muito jovem já começam a ter alterações pulmonares, e a gente só pode falar por enquanto de pulmonares, eu não sei ainda para a boca o que que vai acontecer, uhum. né? Mas assim, alguns pacientes começam a ter distúrbios respiratórios, se eles pararem o vaping, pode ser que resolva. Tem uns que vão para corticoide e tem outros que já com pouco tempo de uso vão para fibroses Nossa. pulmonares. Então, você diminui em muito nas provas de espirometria, né, a função pulmonar daquele indivíduo. Para a boca eu ainda não sei, porque Aham. como você tem um monte de veículos químicos ali, os flavorizantes, para dar gosto, para dar isso, para dar aquilo. De novo, como a mucosa absortiva está abaixo da língua, eu não Uhum. sei onde que vai isso. Então, Sim. eu acho que em um curto espaço de tempo a gente pode começar a descobrir lesões aí, né? E o dentista vai ter que arregaçar a manga e estudar isso aí também. Sim. Porque hoje é só, né, só para pneumologia, para, né, para esse estudo assim, de quem faz uma medicina é, geral, né, Aham. ou clínica médica. Então a gente continua lembrando que a saúde começa pela boca, não tem jeito. Lógico, Então, lógico. você vê aí, a gente vai ter que, igual você falou, estudar mesmo mais Vai específico, acontecer. né?
sobre isso, porque o cigarro, igual você falou, já tá sedimentado já há muito tempo, sabe? Só que com o vape agora tem N coisa a mais, agora tem até bateria É, no isso meio. vai Então, acontecer. isso vai, assim, Vai trazer acontecer. impactos totalmente desastrosos, né, É, isso pra aí. quem fuma. Isso não tem como vou dizer que não vai acontecer. Então, assim, a frequência do indivíduo é que vai nos colocar, porque todo mundo acha que é prático, né? Você fuma lá, guarda, né? Não Uhum, tem a fumaça real e tudo. E tem gente que realmente está completamente viciado, sim. né? Porque tem vários sabores, né? A pessoa vai Vários mudando. sabores. E esse é o problema, porque os sabores você não sabe a química que leva. Sim, Então, eh, os fatores oncogênicos ainda são tantos que a gente ainda não tem um estudo, tá? Mas vai verdade. acontecer. Pietro, queria, pra gente começar aí pros finalmente, infelizmente. Mas antes eu não quero terminar, tá? Sem te mostrar um negócio que você já viu, que é um envelopinho aqui Ah, pô, de papel agora, pardo, não, é um presente. pra mim. Eu vejo seus podcasts, todo mundo ganha alguma coisa e eu Opa, falo, o meu colega lá não ganha nada. E aí eu fiz uma pesquisa, caraca. descobri que você é baterista, Sim. fiz um desenho, aí Que isso, cara, fiz que um desenho, bacana. aí fiz um para você aí. Você tem agora um certificado de propriedade, porque se eu virar importante Ó. algum dia com meus desenhos, Que isso, e toda nas obra. Ô, costas baterista. tem ali um passo a passo de como é que eu fiz, tá? Caraca, Pedro, que top. Nunca Você tinha tem, ganhado. Olha só, então, galera, ó. você tem agora aí, tem a obra, tem a data, tem os materiais que eu Aí. usei, tá? Se quiser tirar do Que plástico, não sei isso, se cara, que coloquei o fantástico. plástico só para Não. proteger, tá? Deixei ele até fácil para você tirar, tá? Aí, pessoal. O cara, além de ser fera na odontologia, patologia, buco, tudo aí, o cara desenha muito. Que isso, Pedro, muito obrigado. Fiquei até nervoso aqui, ó. Você ficou nervoso porque Porque o jogo virou, eu né? nunca Você dá um ganhei, monte eu de nunca ganhei, como presente, é que um fala, monte né? de... Eu nunca ganhei um desenho assim feito profissionalmente, sabe? Eu não sou profissional, sou Não, amador mas nisso pô, aí. que top, cara, Então que top. aqui atrás do certificado, todos os papéis se tira, tá? Tem mais É, papéis aqui, Não, né? são só esses aí. Eu botei frente e verso para você poder ver o seu. Não, vou colocar até numa moldura, né? Esse aqui É, merece, pô, uma moldura. Pô, que é, top, ó, galera, tá escrito aqui, ó, isso o aí. baterista, Pietro Manenti, seu nome é até difícil de Isso, falar. tá. Autor da obra O Baterista, confere a propriedade da mesma a Paulo Sérgio Vieira Júnior. Que é isso, muito top Tem os mesmo. materiais todos que eu É, usei. aqui, ó, os materiais, lápis, Gosto muito dessa marca aí, Derwent. que top. Aí, patrocina A ele aí. patrocina Derwent. Pode ver que é praticamente Que, tudo Derwent. que top, Pedro. Muito obrigado mesmo. Pô, aproveitar essa deixa aqui desse presente sensacional que eu ganhei. Queria que você falasse um pouco do seu hobby, porque estuda muito, trabalha muito, mas você precisa ter um momento de lazer. Então eu vi que você faz karatê, faixa preta, Não, faz desenho, né? Eu não vou citar outro, andou de skate, mas já andou, não. acabou. E também pratica musculação, que é algo pra saúde muito importante. Então, fala aí um pouquinho desses seus hobbies. E tira umas fotos também que eu vejo lá, que eu gosto de tirar as fotos. Tiro. Não, assim, o karatê tá mais pro histórico, assim. Se eu fizer alguma coisa, algum treino, alguma coisa, é mais meu mesmo. Não tô em prática nenhuma, tá? Em dojo, tá? É, o skate eu fiz, né, uma época, já que você já colocou, acompanhando a minha filha, que hoje tá bem avançada. Eu não acho que eu tô tão avançado assim, não, tá? Tem Aham, muita coisa por vir. tem. O desenho eu comecei criança, né? Não sei se a gente tem tempo, eu conto até uma historinha aqui. Não, tem. Eu, eu era pequeno e aí estava lá nos Jesuítas. Eu gosto muito das palavras, assim, usá-las com honestidade. Aham. A professora chegou e falou: olha, quem ficar quieto agora, prometer que vai ficar quieto, vai sair mais cedo no recreio. Todo mundo. Aí ela teve uma condução naquilo, né? Ela falou: todo mundo então promete. Então quem promete levanta a mão. E eu não levantei a mão. Aí ela falou: por que você não levantou a mão? Eu falei: não tem como prometer um evento que vai ser daqui a 2 horas. E se eu não ficar quieto, né? Ela falou: você está de castigo.
Aí me botou de castigo. Eu tinha uns 6 para 7 anos, não sei. E aí todo mundo foi jogar bola, eu fiquei de castigo. Ela falou, vai desenhar. Eu falei, tá bom. Aí comecei a desenhar, comecei a cantar, desenhando. Ela falou, você tá se divertindo com isso? Eu falei, muito. Ela, então vai embora, vai jogar bola. Porque é ela que não tava. Então, assim, o desenho sempre me acompanhou. Nessa parte adulta, assim, de ter que trabalhar e tudo, eu não, né, e estudando, logo que formei, eu não tive espaço. Meus cadernos, às vezes eu desenhava algumas coisas, principalmente anatomia, algumas lesões, Aham. alguns procedimentos mesmo da odontologia, abordagens de dente, eu fazia alguma coisa. Aí parei, e em 2018, a minha irmã não sabia o que me dar de aniversário, me deu um kit gigantesco lá de De desenho, aí eu desenho. voltei, Que top. tá? Foi o que me salvou também na pandemia, porque a pandemia eu fazia pelo menos uma pintura ou desenho todo dia. Aham. Entendeu? Então eu uso guache, uso pastel, giz de cera, aquarela, né? O próprias artes marciais me colocaram na pintura sumie, que é uma pintura tradicional japonesa, que eu aprendi Pô, que meio que legal. por minha conta, assim, estudei muito, comprei muito livro, você vê que eu compro livro, Compra livro, compro é. livro, eu estudo e tal. Muito bom. Então, assim, consegui um carimbo vindo do Japão para mim, que na Que verdade bacana. quando você pratica o sumie, você precisa de um mestre e o mestre te dá um nome e você vai usar aquele nome. É mesmo? Por falta de gente para procurar, só em São Paulo, aí eu me dei um nome, o Lobo Cinzento, agora com Legal. o cabelo tá mais Tá mais parecido, parecido. E eu pedi para fazer um carimbo. Uma amiga minha foi pro Japão, né, e trouxe para mim. Que bacana. É. E assim, É um ranco, não é um carimbo, é um um ranco. ranco, o nome chama Chama ranco. ranco. E o karatê, você ainda pratica? Porque você é faixa Não, eu preta. virei marrom. Porque às vezes você viu alguma foto É mais marrom? escurinha. É marrom? É Ah, achei que marrom, era marrom, faixa marrom, preta. marrom. Eu, infelizmente, esse ano que passou aí, eu perdi o meu sensei, né? Ele faleceu e eu estava um tempo fora, estava exatamente querendo voltar e tudo. Aham. E, bom, pode ser que ainda seja um plano retornar, mas não Mas você estou parou praticando. então as práticas. Por isso que eu Mas paro. com certeza a arte marcial, principalmente o karatê aí, né? Ela te deu uma resiliência, Exato. foco, paciência, né? Que é algo que. Assim é pra vida, não é? Independente de estar treinando, da parte física. Aham. Os senseis sempre falavam isso, treina a parte física, mas o dia que você não tiver físico, você tem que ter o karatê mental, o karatê do Mental. coração. Então você é fã de Karate Kid? Ou aquele do. Aquele, como O é que Cobra chama? Kai. Cobra É. Kai. Não, o Cobra Karate Kai, Kid como fantástico. filme eu acho interessante porque eu conheci os japoneses daquela maneira. Que legal. Vários já não que vieram do Japão para cá, Aham. vários já faleceram. O único que está resistente aí é o Sensei Matida, Uhum. que lembra muito o Mestre Miyagi, o jeito dele falar, as coisas que Legal. ele conta. Legal. Ele tem aquela filosofia. Então não é que eu gosto do filme Karate Kid, mas se eu vir o filme hoje, eu lembro de todos esses ensinamentos que eu tive Sim. com o Sensei Principalmente Inoki. Cobra Kai é mais puxado, né? Ou é muito. Ficou uma coisa adolescente, assim. Eu já vi os episódios, mas não. Eu gosto do filme original pelos japoneses, entendeu? Legal. Sensei Tanaka, Sensei É porque Matida, ali representou Sasaki, os todos esses, senseis entendeu? verdadeiros, né? Ali. Todos esses. Que eles têm aquele jeito de falar mesmo, Aham. entendeu? Era curioso, você ia fazer um curso. Eu lembro, eu fui fazer um curso Sensei Watanabe, eu era faixa vermelha e tal. Aí a gente vinha copiando todo mundo. Faixa preta estava fazendo certo, faixa marrom fazendo mais ou menos e tal, porque o Sensei ficava lá na ponta, né? Aham. E aí ele vinha circulando. Aí eu tô olhando lá, o faixa preta tá chutando com a perna direita e a gente tá chutando com a perna esquerda, né? Aí aquilo veio telefone sem fio. E eu fui falar com ele, falei, Sensei, tô chutando com a perna. Eu falei, vai treinar, fica quieto, quem mandou você falar? Então, Pô, assim, é tudo assim. É, tudo porque tem assim. uma hierarquia Tudo ali, né? assim. Então, você vai subindo. O dia que você for faixa preta, você vai entender aquele golpe melhor e tal. É o jeito japonês Japonês de de ensinar, né? ensinar. Você vai fazendo, melhor do que parado, Sim. tá? Mas as coisas não andam igual a gente quer aqui.
Às vezes no Brasil, a pessoa pega na mãozinha e Aham, e faz, né? faz. Lá não, lá o cara Então, tem que ir o karatê devagarzinho. tradicional é isso. O karatê tradicional que eu fiz é isso. Então, por isso que foi muito bom conhecer os japoneses. Com Também certeza. é um episódio assim que não dá para se reproduzir, né? Sim, É sim. só quem viveu aquela Só quem época, viveu tudo. que teve a oportunidade, né, de vivenciar É, isso. é. Ô, Pietro, infelizmente tá chegando o final do nosso episódio. Não tem problema nenhum. Eu Parte que. 2 virá aí. Parte do. Não, mas com certeza, porque quem eu quero trazer aqui, você sabe que vai vir o doutor Gustavo também, Sergio, que eu falei, as cadeiras de bucomaxilo aqui, primeiramente sentariam vocês. Opa, Entendeu? que Então, legal. que tenho a honra de conhecer vocês pessoalmente, assim, trabalhar junto ali, apesar de não ser da área de vocês, mas eu Com trabalho certeza. com o mesmo ambiente, então é muito bom realmente ter profissionais do gabarito de vocês, porque assim, eu tenho que falar mesmo, profissional de gabarito, você pega, pô, as meninas pediu lá pra mandar os negócios do currículo, lembra, no Aham. consultório? Uma pilha sua, a pilha do Gustavo, falei, ah, meu Deus, tem que comer muito arroz e feijão ainda pra chegar no nível desses caras. Que isso, não. Mas, Pia, eu te agradecer mais uma vez por você estar aqui, disponibilizar seu tempo, daqui a pouco já vai dar aula lá na É, medicina da Unipac. da Saí Unipac. daqui e tô indo pra lá. Mas para finalizar, eu queria que você deixasse um recado aqui para o pessoal que acompanha a gente, tanto dentista, tanto os estudantes e pacientes também que assistem. Qualquer recado que você queira dar, seja na área da odontologia, seja do que você já absorveu de tanta coisa que você gosta de praticar. É difícil, hein? Ficou abrangente. Ficou abrangente, é. Não, eu não sei se eu tenho um recado específico, assim. Eu tenho que dizer que eu gostei muito da sua iniciativa. Uhum, Então, assim, eu acho que o convidado fala muito dele, né? sim, Eu quis fazer o desenho para você porque a sua iniciativa é fabulosa, né? obrigado. É um movimento que a gente tem de poder trocar experiências de colegas, né? A gente poder falar aqui das especialidades, Sim, conhecer os colegas. Eu acho isso ímpar. E o que eu posso dizer é que o ambiente aqui é extremamente agradável, a sua conversa é muito boa e que não quero passar nenhum recado, mas eu quero desejar assim muita saúde para esse podcast, obrigado, entendeu? amém. Eu quero que você siga nesses passos que você está, entendeu? Criando esse caminho que você está criando, porque não tinha. Uhum, Você é pioneiro, recebe todos os nossos aplausos, tá? obrigado. O meu humilde presente Que aí isso, humilde é nada. para Fantástico. formalizar que você também é o foco aqui. Sim. Não é só quem está sendo entrevistado. Eu sei que a ideia é você trazer muita coisa, mas Aham, foi você que trouxe. Então, assim, verdade. é seu isso. Esse momento é meu, mas esse momento também é seu. E eu acho que para isso só aplauso. Tá Muito bom? obrigado. De coração mesmo, fiquei muito feliz com o presente, com a sua presença mais uma vez. Não sei se você gosta muito da rede social e tal, mas se alguém quiser te procurar, pode ser pela rede Pode, social, pode falar qual que é. pode procurar. É meu nome e sobrenome junto, né? Aham, É @Pietro Mainente. Só, porque também não tem outro nome. tá. Tá? Vai me achar lá e, por favor, se identifique, viu? Porque, se qualquer coisa, se identifique, porque às vezes eu não consigo. Tem muita gente que entra em contato. Sim, Os pacientes, normalmente, eu tenho mais dificuldade de aceitar, aham. tá? Mas aí na própria sua bio, eu vi que tem o número Isso, do tem consultório número e do tal. consultório, aí a pessoa, se for para marcar alguma coisa, que use na bio, eu coloquei isso de propósito, Sim, porque às vezes tem uma certa confusão, né? A aham, pessoa acha que vai me mandar mensagem via Instagram, aí eu admito a pessoa, aí ela vai tratar de assuntos, né? aham. De Ali é mais o consultório, ali seu particular mesmo, as é coisas que meu você gosta. particular, eu praticamente coloco só coisa minha, então é musculação, é desenho, Isso. é alguma viagem. Eu exponho muito pouco a família em Uhum. relação a isso, Sim, que eu é percebo. meu. Então, assim, tudo que eu quero publicar diferente, eu pergunto para minha esposa: olha, você vai aparecer, tem algum problema e tal. Sim, ótimo. Então a rede é minha, Uhum. tá bom? Tá joia, Pietro. Pessoal, então você que ficou até agora aqui nesse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Segue lá o podcast nas redes sociais, Pietro também, o meu também, @Dr. Paulo _Vieira PV. Muito obrigado por mais esse episódio e até a próxima. Fechou.